Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Fabi e hoje no canal da Conversion a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ASO. Será que vocês já ouviram falar sobre o que significa essa sigla? E principalmente como que a gente consegue colocar todas essas boas práticas dentro da nossa empresa para a gente posicionar nas principais posições das lojas orgânicas sem precisar pagar mais nada para isso? Bom, se você não está familiarizado com o que é ESO, ou se você já ouviu falar, mas não sabe colocar em prática, eu convido vocês a curtir aqui primeiro o nosso vídeo e acompanhar aqui até o final, porque a gente vai falar sobre exatamente tudo isso. Boas práticas, como analisar a nossa concorrência e principalmente como mensurar os nossos dados depois das nossas aplicações aqui de boas práticas. Então, vem com a gente. Começando por o que é ASO. Então, a sigla, ela fala sobre App Store Optimization. Então, é a otimização das lojas de aplicativos. E quando a gente fala sobre lojas de aplicativos, a gente está falando aqui tanto do Google Play Store para celulares Android, quanto também para a Apple Store. Então, voltado aqui para celulares iOS, então para iPhones. A gente sabe que as duas lojas de aplicativos, elas têm alguns pontos muito semelhantes, mas principalmente pontos diferentes que a gente tem que tomar bastante cuidado e ter bastante atenção. Mas não se preocupa que a gente vai falar sobre isso ao longo do vídeo e as peculiaridades de cada um a gente vai deixar destacado também. Essas técnicas de ASO, elas são muito semelhantes às técnicas de SEO, mas você não confunda ASO com SEO, porque tem muita coisa que a gente aplica em SEO que não é necessário para a gente aplicar aqui dentro de ASO. E até mesmo as práticas que são muito semelhantes, elas têm regras diferentes para a gente tomar bastante cuidado. Então a gente também vai falar um pouquinho sobre essas diferenças agora para vocês entenderem melhor sobre isso. Quando a gente fala um pouquinho aqui sobre o momento de descoberta do aplicativo, ele é bem diferente do momento de descoberta de um site, de um blog, de um e-commerce. Quando a gente está falando aqui sobre ASO, a gente sabe que o momento principal de descoberta desse aplicativo, ele vai acontecer navegando dentro de uma loja de aplicativos. Então, você está com o seu celular, você abriu a loja de aplicativos e você vai ter lá uma gama de aplicativos e você vai acabar navegando e descobrindo os novos aplicativos a partir dessa loja. Além disso, você também vai descobrir os aplicativos através de indicações de amigos. Esses são os dois principais métodos para você descobrir novos aplicativos, caso você ainda não saiba o nome da empresa ou então o que ela faz exatamente. E quando a gente vai pensar aqui sobre SEO, a gente percebe aqui dentro desse gráfico que eu trago para vocês, que a parte da pesquisa dentro das ferramentas de busca na internet, ela está somente como o sétimo fator para a pessoa descobrir aqui um aplicativo. Quando você estiver desenvolvendo as técnicas de ASO, você tem que pensar principalmente nas lojas de aplicativos. Deixa um pouquinho de lado o Google, o Bing ou qualquer outro buscador e foca aqui nas principais métricas para as lojas de aplicativo mesmo. Eventualmente você vai acabar aparecendo aqui dentro do Google e dentro do Bing ou então qualquer outro buscador, mas foca sempre na loja de aplicativo porque ele é o principal ponto, é o principal momento onde o usuário vai encontrar a sua loja, vai encontrar o seu aplicativo e vai baixar ele dentro do seu celular. Quando a gente está falando aqui um pouquinho sobre as diferenças de ASO e SEO, eu vou começar falando um pouquinho sobre SEO, porque a gente sabe que SEO ele é diretamente relacionado às pesquisas feitas dentro de um celular ou dentro de um desktop, mas ele é feito dentro do Google e dentro de algum outro buscador. E isso daqui é o ponto principal. Existe um distanciamento no comprometimento da pessoa quando ela faz uma busca dentro do Google. Ela está simplesmente fazendo uma busca, ela pode ali tirar uma dúvida, ela pode fazer algum tipo de pergunta, ela vai obter as respostas dela, muitas vezes dentro da própria SERP, e é muito diferente quando a gente vai olhar aqui para ASO, porque o nível de comprometimento da pessoa que se dispõe a baixar um aplicativo e ter esse aplicativo dentro do celular dela é muito maior. A gente tem que ter um convencimento muito maior dentro das lojas de aplicativo, de confiabilidade mesmo, para que essa pessoa se sinta convencida em baixar esse aplicativo. Isso daqui se dá muito porque o nosso celular é um item muito pessoal nosso e principalmente porque ele ocupa um espaço, a gente acaba recebendo notificações desse aplicativo, então a gente tem que ter todos esses cuidados e pensar nesse comprometimento da pessoa no momento que ela vai baixar esse aplicativo.
Mas além disso, tem algumas outras diferenças. Quando a gente vai fazer uma busca lá dentro do Google, a gente sempre costuma usar sentenças mais longas para a gente resolver um problema nosso. Então vamos supor que aqui, quando a gente estiver no Google, você queira saber sobre uma receita de bolo de cenoura. E quando você vai lá para a loja de aplicativos, você vai pesquisar por um aplicativo de receitas, não especificamente uma receita de bolo de cenoura. As sentenças utilizadas no Google, elas são muito mais longas, elas ultrapassam 3 palavras. E quando a gente vai olhar aqui nas lojas de aplicativo, e vocês podem perceber isso no dia a dia de vocês, a gente costuma usar no máximo 1, 2 palavras, no máximo, para a gente fazer essa busca do que a gente está procurando. Então, a intenção de busca ela é diferente, a forma como as pessoas buscam também é diferente e, consequentemente, as palavras-chave que a gente vai ter que focar aqui são diferentes para as lojas de aplicativo. Quando a gente fala um pouquinho sobre os fatores de posicionamento, tem vários pontos importantes que eu gostaria de destacar aqui para vocês. A gente, quando fala sobre SEO, a gente tem uma lista de fatores de posicionamento e a mesma coisa acontece quando a gente vai olhar aqui o ESO. Então, o principal aqui que a gente vai passar são os pontos que são primordiais que você deve focar e a gente vai destacando também aqui um pouquinho sobre o que você precisa dar um foco muito maior, olhar com muito mais frequência, porque eles são os principais fatores de posicionamento também. Então, indo aqui para a lista, uma lista bem completa, a gente tem a parte do logo, a parte do vídeo, a parte das imagens, são extremamente importantes para a gente chamar a atenção do usuário e conquistar o clique, explicar também o que o nosso aplicativo está querendo tratar, então são pontos muito importantes. Mas, colocando como principal aqui, o nosso estudo das palavras-chave que a gente vai trabalhar é muito, muito importante. Então, a gente tem um estudo de palavra-chave é primordial para a gente começar a pensar em posicionamento, começar a pensar em ESO. E depois que a gente foca nessa palavra-chave, encontra a nossa lista de palavras-chave, a gente tem que pensar no título e também na descrição. Então, vamos separar aqui de 2 formas diferentes. Tem os pontos principais que a gente precisa focar de fatores de posicionamento que são voltados para o usuário, então fatores como a imagem, como o vídeo, como o logo, são fatores que chamam muita atenção e que conquistam o usuário para esse clique, e tem também os fatores do mecanismo de busca das lojas de aplicativo, que são as palavras-chave, o título, a descrição, a categoria. Aqui a gente também pode considerar um número de downloads para ambos, né, o usuário e também para o algoritmo, a avaliação dos usuários também para ambos e o número de desinstalações, que é bem importante. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles agora para vocês entenderem melhor. Quando a gente está falando aqui sobre logos, a gente sempre tem que ter uma noção assim, o logo ele precisa ser clean e ao mesmo tempo que ele vai ser clean, ele vai ter que passar as informações sobre a sua marca. Então, olhando para alguns desses logos, a gente já consegue identificar sobre o que eles tratam, porque a marca está muito enraizada dentro da nossa memória. O que a gente indica aqui é sempre não colocar textos, porque os celulares eles têm telas de tamanhos diferentes, isso daqui pode prejudicar a visualização do usuário, não vai ficar tão bacana, então a gente sempre se preocupa em colocar somente um logo com as cores da marca. A gente também pensa aqui no tamanho do ícone, que ele é diferente para cada uma das lojas de aplicativos, então a gente sempre tem que tomar esse cuidado. E também tem um ponto muito importante, em cada uma das lojas de aplicativos, tanto na Apple quanto também na Play Store, o ícone ele vai aparecer de formas diferentes. Então aqui eu trago dentro dessa imagem diferentes formas que a gente vê o aplicativo, né? Então ele tem as bordas arredondadas, ele tem a borda quadrada, mas o que a gente tem que sempre se preocupar é como esse aplicativo também vai ficar quando a gente baixar ele dentro do nosso celular. Normalmente os ícones eles aparecem com as bordas arredondadas. Então quando o seu design ou até mesmo você for desenvolver o seu logo, pensa sempre na borda arredondada para você não comer nenhuma parte do seu logo, não comer uma parte importante da sua marca e acabar ficando um design não tão agradável assim para o usuário.
Além disso, um outro ponto muito importante para vocês prestarem atenção está voltado aqui para a parte de utilizar logos que são muito parecidos com logos que já existem. Então aqui eu trago dois exemplos e a gente pensa assim, a gente sabe mais ou menos do que é um logo desses, mas e o outro? O que será que ele representa? Eles usam as mesmas cores, será que ele é uma extensão, um aplicativo light, mais leve do outro que é maior, mais extenso, mais pesado? Então vamos tomar cuidado aqui na escolha, fazer uma pesquisa realmente se existe algum aplicativo que já utiliza esse logo para a gente não ter esses problemas. E por que a gente indica isso, né? Vamos supor que você se confunda e acabe aqui clicando em uma opção, eu acho que esse aplicativo aqui é o que eu estou procurando. Você baixa ele sem olhar, obviamente, a descrição, sem olhar tanto o título, ou ele pode até mesmo ser muito parecido com o outro, e aí você pega e baixa ele, e você acaba navegando e percebendo que não é nada disso. E o que você vai fazer, obviamente, é desinstalar. E desinstalar é um fator muito negativo para a gente. Desinstalar aqui significa para as lojas de aplicativo que o seu aplicativo está muito mal feito. Então a pessoa acabou de baixar e ela já desinstalou, nada do que você tem para oferecer é interessante. E isso conta também na parte de posicionamento orgânico das lojas de aplicativo. Então vamos tomar bastante cuidado na hora de escolher esses logos, essas cores, para a gente não ter esse problema. E um ponto de importância, aqui um ponto de atenção, é que a gente sabe que dentro do Google Play Store a gente pode fazer diversos testes AB. Esses testes AB eles vão mostrar assim, por exemplo, se você colocar esse logo ou se você colocar outro logo, qual que as pessoas tendem a clicar mais, qual que as pessoas tendem a baixar mais. E aí você já tem uma ideia de qual que conquista mais a atenção do usuário e aí qual que você também tem que trabalhar tanto aqui na Play Store quanto também na Apple Store. Então é um ponto muito interessante para vocês avaliarem e testarem dentro da loja. Quando a gente vai falar aqui sobre as imagens, a gente sabe que as imagens elas valem mais do que 1000 palavras. E é uma frase muito clichê, mas é verdade. Quando a gente vai olhar aqui um aplicativo e a gente entra nesse aplicativo, o que chama a nossa atenção logo de cara, depois do logo, é exatamente as imagens, as funcionalidades desse aplicativo. Então aqui a gente tem um exemplo que vai mostrando tela por tela e vocês conseguem ver que as imagens elas conversam entre si. Elas têm as mesmas cores do logo do aplicativo, da empresa. Elas também informam para o usuário o que ele vai encontrar dentro de cada uma das telas de navegação. E esse é o cenário perfeito. Mostrar para o usuário o que ele vai encontrar de forma bem clean, de forma bem fácil, e ele consegue também ver se esse aplicativo é o que ele gostaria, ou então procurar algum outro aplicativo que atenda melhor às necessidades dele. Falando um pouquinho sobre as boas práticas para as imagens, a gente sabe que dentro da Apple Store a gente consegue disponibilizar apenas 6 imagens. Então, o que eu recomendaria aqui para vocês é pensar nas principais funcionalidades do seu aplicativo e colocar como as principais imagens a serem mostradas. Por quê? Na Apple Store a gente tem 6 imagens, na Play Store a gente tem 16. Então, essas 10 imagens que a gente tem extras aqui na Play Store, elas não podem mostrar funcionalidades extremamente relevantes que vão brilhar os olhos do usuário, porque a gente não vai estar mostrando isso dentro da App Store. Então, vamos tentar trabalhar aqui nas 6 primeiras os principais elementos. E os outros, a gente pode, com certeza, falar sobre mais termos de navegabilidade e coisas que a pessoa vai encontrar que são super relevantes, mas os principais a gente coloca sempre na frente. Um outro ponto extremamente importante é a gente colocar pequenos textos junto dessas capturas de tela. Então, vamos supor que vocês vão tirar essas fotos, esses prints. Então, o que é mais indicado é que vocês naveguem pelas principais telas, mostrando as principais funcionalidades desse aplicativo e também coloquem embaixo, em cima, do lado, como vocês acharem melhor, a parte de textos que vão explicando para o usuário o que ele vai fazer aqui nessa tela em específico, como que ele pode trabalhar com tal funcionalidade, enfim, deixar bem mastigado para o usuário ler essas imagens, olhar essas imagens e entender que é exatamente isso que ele precisa e baixar o seu aplicativo dentro do celular dele.
Continuando aqui com as melhores práticas, a gente sabe que a primeira imagem ela serve para mostrar um apanhado geral do aplicativo. Então, para que o seu aplicativo serve efetivamente? Então, essa é a primeira imagem que vocês devem colocar. Em seguida, né, as outras imagens vão mostrar essas funcionalidades do aplicativo normal, todas as telas que você tiver, os pontos principais que são diferentes da concorrência, você acaba colocando aqui nas outras imagens. E sempre que possível, incluir as imagens com uma qualidade alta, principalmente as imagens que mostram pontos-chave do seu aplicativo, que são diferenciais, então é muito importante você focar nisso daqui. Além disso, você tem que sempre se preocupar com as imagens antes, durante e depois do seu aplicativo. Não basta você subir um aplicativo dentro das lojas e simplesmente deixar esquecer ele lá. Você vai atualizar ele, você vai corrigir bugs e tudo isso que você adicionar também novas funcionalidades, você tem que registrar isso tanto na forma de imagens como também na forma da descrição. Então, sempre que o seu layout mudar ou que você colocar aqui uma nova página, é muito importante você colocar dentro das imagens também. Isso porque as lojas de aplicativo elas vão te advertir caso eles percebam que existe uma divergência entre as imagens que você está mostrando e também o aplicativo, a navegação do aplicativo em si. Então, é um ponto muito importante. Falando um pouquinho sobre os vídeos. Então, quando a gente está navegando dentro das lojas de aplicativo, a gente tem aqui alguns vídeos que aparecem para a gente, e eles aparecem com um destaque. Aqui eu trago o exemplo de alguns jogos, e quando você está navegando, vamos supor que eu parei a minha tela, eu parei de rolar, fazer a rolagem para baixo, nessa tela aqui de jogos offline. Se eu ficar alguns segundos esperando aqui nessa tela, esse vídeo ele vai se iniciar sozinho. E isso daqui chama a atenção do usuário. Se a gente tem um vídeo mostrando exatamente o que a gente falou sobre as imagens, né? Como que está funcionando o seu aplicativo, como a navegação é super rápida, fluida, clean. Então aqui é um ponto de destaque, porque a pessoa vê na prática, num vídeo super explicativo, como que ela consegue navegar, encontrar e solucionar os principais problemas que ela está precisando e que ela está buscando dentro das lojas. O que a gente sempre indica é que esse vídeo ele tem uma duração curta, então não precisa ser um vídeo assim de 30 minutos, obviamente. Você pode colocar aqui assim as principais funcionalidades, deixar ele aqui em torno de 1 minuto e aí já mostra, sabe, imediatamente o que o aplicativo serve, quais que são as funcionalidades e isso daqui é o cenário perfeito. Então, como eu falei, as melhores práticas para os vídeos são uma duração curta, de mais ou menos 1 minuto, mostrar também dentro dos vídeos os screenshots ou então a navegação do aplicativo, mostrando quais são os pontos mais relevantes do seu aplicativo e como que eles funcionam também dentro da navegação. E a Play Store, ele vai permitir que você coloque esses vídeos tanto do YouTube diretamente, quanto também de outra plataforma. Mas se você colocar dentro do YouTube, isso daqui ele gera uma conversa entre os canais, tanto da empresa, né, o canal da sua empresa, quanto o seu aplicativo. E é um ponto positivo, com certeza, porque a pessoa ela pode simplesmente acessar o canal do seu YouTube e também acabar conhecendo uma outra forma também de ser impactada pela sua empresa através desse canal. Falando um pouquinho sobre as palavras-chave. Então, as palavras-chave eles são o fator, que eu diria o fator principal para a gente começar o nosso trabalho de ESO, porque a gente precisa sempre saber quais são as principais palavras-chave, quais que são os volumes de busca de cada uma dessas palavras, como que a nossa concorrência se comporta na hora de colocar essas palavras dentro dos aplicativos, das lojas de aplicativo. Então, a gente tem que pensar bastante sobre isso. O que eu indico aqui para vocês é que a gente procure sempre investir em palavras-chave que possuem um alto nível de volume de busca e uma baixa concorrência. Nesse exemplo que eu trago para vocês aqui, a gente está falando sobre a palavra-chave principal, livro de colorir. É uma palavra-chave que tem um volume de busca alto, um nível de concorrência não tão alto assim, e a gente também está trabalhando dentro desse título uma palavra-chave secundária, que é o colorir por números. É uma palavra que existe, é um volume de busca, ela não é tão alta quanto a palavra livro de colorir, mas é um volume significativo e também vale a pena a gente trabalhar desde que a gente consiga encaixar ela muito bem dentro do título e dentro da descrição também.
As melhores práticas para a gente procurar essas palavras-chave. Para pensar na Play Store, a gente tem que procurar no máximo 5 palavras-chave. Então, a gente tem a nossa palavra-chave principal, que é a que tem o maior volume de busca, e a gente tem um campo semântico para essas palavras-chave. Então, como eu tinha falado, a gente tem lá o livro de colorir ou colorir por números. Basicamente, significam a mesma coisa ou coisas muito semelhantes, e as pessoas elas procuram por esse termo quando eles querem achar um aplicativo desses. E quando a gente vai falar sobre a Apple Store, a gente pode já trabalhar com 10 palavras-chave, então a gente amplia o nosso campo semântico e consegue colocar e trabalhar com essas 10 palavras-chave também dentro da descrição, do título, enfim. Quando a gente vai pensar nas palavras-chave, a gente tem que utilizar as palavras-chave dentro do título, então aqui dentro do título e dentro da descrição, que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. A gente tem que manter sempre uma relação entre as palavras-chave, não pode simplesmente jogar as palavras-chave dentro da descrição, porque isso daqui prejudica a experiência do usuário e também os algoritmos eles percebem quando a gente está tentando fazer algum tipo de ação maliciosa, jogar lá várias vezes uma repetição de palavra-chave, não é a forma certa de fazer ESO. Quando a gente vai fazer a pesquisa de palavra-chave, um ponto primordial é a gente olhar a concorrência. Então, faça uma pesquisa sobre a sua concorrência, abra o aplicativo delas dentro da loja. Não tem necessidade nenhuma de você baixar o aplicativo nesse primeiro momento, mas veja como eles se comportam dentro dessas lojas de aplicativo. Você pode pegar muitas informações se baseando no que a concorrência faz para você começar a colocar isso dentro do seu aplicativo também. Como que você faz para selecionar as palavras-chave? Isso daqui é um ponto extremamente relevante, porque não basta você ter somente o achômetro de que aquela palavra-chave é a principal para o seu serviço. Pode ser que você ache realmente que aquela palavra ela tem o maior volume de busca, porque é o que você vê, o que você trabalha. Mas quando a gente utiliza algumas ferramentas, o que a gente pode perceber é que existe um campo muito maior e talvez aquela palavra ela não tenha o maior volume de busca ou a concorrência dela seja muito alta e vai ser muito difícil de você posicionar para ela. Então, o que a gente sempre recomenda para vocês é utilizar um desses softwares. Eles têm a versão gratuita e a versão gratuita deles é muito útil, tem muitas informações que a gente consegue colher, então não necessariamente vocês precisam pagar a versão full aqui para vocês conseguirem ter as informações que vocês precisam. E o que a gente mais recomenda para vocês usarem, as principais, são o AppN e também o Sensor Tower, que é muito bom, ele também consegue fazer uma concorrência entre o seu aplicativo e o aplicativo do concorrente, pegar algumas palavras bem bacanas, mostrar dados super relevantes, então são pontos de partida aqui que a gente pode seguir para a gente entender como é que a gente faz essa otimização do nosso aplicativo dentro da loja. Quando a gente está falando aqui sobre o AppN, eu fiz uma busca por delivery para a gente entender um pouquinho o que aparece. Então, eu fiz a busca por delivery, vocês podem ver aqui que eu selecionei Android, selecionei Brasil e também a data para a gente entender o posicionamento diário. E aqui, quando a gente pesquisa delivery, o que aparece para a gente? Em primeiro lugar, aparece essa empresa e a gente pode clicar nela ou ver mais informações sobre essa empresa, sobre a descrição que ela está usando, sobre as imagens que ela está usando. E a gente já pode ir aqui coletando algumas informações, pegando algumas ideias para a gente otimizar aqui o nosso aplicativo. E a mesma coisa acontece com cada um desses. Um ponto interessante também para a gente avaliar. Quando a gente vai olhar aqui o Keyword Rank, a gente vê que a posição de cada um deles no tempo, na data que eu procurei, e a gente também vê se aumentou ou caiu de posição ao longo dos dias, das semanas, enfim, se caiu ou se subiu de posição. Então, vamos supor que vocês acabaram de criar um aplicativo e esse aplicativo ele vai estar em ascensão, então pode ser que aqui, de repente, vocês procurando por delivery, apareça o seu aplicativo com um crescimento aqui de 14 posições, desde que vocês façam as boas práticas de ESO. E aqui vocês também podem olhar uma funcionalidade que aparece no canto esquerdo da tela do AppN, que chama ESO Keywords, que você consegue avaliar quais que são as palavras-chave que a gente já tem posicionadas dentro da nossa loja e quais que a gente pode aqui melhorar também.
E uma dica que a gente sempre indica, né, para as pessoas que querem fazer isso é olhar também o aplicativo da nossa concorrência. Então, nada nos impede de entrar aqui no aplicativo do AppN e simplesmente jogar o nome do nosso concorrente para a gente ver quais que são as palavras-chave principais que eles trabalham, e aí a gente vai coletando essas informações e a gente sabe como que a gente tem que otimizar o nosso aplicativo, caso a gente queira bater esse concorrente em específico. Então, é uma boa dica, a gente pode seguir dessa forma também. Quando a gente fala também do Sensor Tower, que é a outra ferramenta que a gente indica para vocês, a gente sabe que ela tem as funcionalidades gratuitas e isso daqui já serve para a gente ter uma noção do que a gente precisa aqui de posicionamento, de palavra-chave e tudo mais. E a gente pode simplesmente selecionar se a gente quer iPhone, Android ou então até iPad, a gente consegue mensurar aqui também e tem algumas informações bem bacanas. Quando a gente entra aqui no Sensor Tower, eu joguei o aplicativo do YouTube só para a gente ter uma noção, a gente pode cadastrar as principais palavras-chave que a gente considera assim, pontos, palavra-chave que a gente tem que estar posicionado. Então eu joguei aqui uma lista pequena, só para a gente ver o que ele traz para a gente. Então a gente coloca essas palavras, ele vai dar a quantidade de tráfegos mensalmente para a gente, quanto que tem de volume de busca mensal, e qual que é a dificuldade aqui para o iPhone, ou então para o iPad, ou então para os aplicativos da Apple, enfim, a gente tem todas essas informações. Obviamente que se a gente tivesse a versão full, a versão paga do Sensor Tower, a gente teria muito mais, mas aqui já dá para ter uma ideia de qual que é a dificuldade para cada um desses aplicativos e vocês escolhem qual que vocês querem trabalhar e se esforçar cada vez mais. Quando a gente fala sobre os títulos, depois que a gente escolheu a palavra-chave, fica muito mais fácil a gente colocar as coisas em prática dentro das lojas de aplicativo. Então, a gente tem as palavras-chave, a gente sabe qual que é a palavra-chave principal e o título, ele é o principal fator de ranqueamento das lojas de aplicativo. Então, trabalhar os títulos é extremamente importante, é algo que você tem que revisar semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, para ver se está tudo certo, para ver se você precisa mudar alguma coisa, e é muito primordial, né? Obviamente que você precisa seguir as boas práticas de cada uma das lojas. Então, os títulos, eles aparecem aqui em destaque, né? O nome desses aplicativos, eles vão aparecendo aqui, e esse daqui é o nosso título, que vai aparecer dessa forma para o usuário quando ele está acessando aqui o desktop, ou então quando ele está acessando o próprio aplicativo no celular. Aqui eu trago alguns exemplos para a gente avaliar. Falando primeiro, né, das melhores práticas. Quando a gente vai pensar na criação do título para a App Store, a gente tem que pensar que a gente tem que colocar o título em 30 caracteres. Já a Play Store, a parte do Android do Google, a gente pode trabalhar até com 50 caracteres. E isso é importante, ok? A gente consegue colocar mais informação, provavelmente a gente consegue colocar uma palavra-chave secundária aqui também, ótimo. E lembrando que caracteres conta também espaços, símbolos e tudo mais, tá bom? Não é só palavras, letras e etc. Quando a gente vai fazer um título, o que a gente precisa pensar aqui é que somente os 10 primeiros caracteres eles vão aparecer para o usuário. Então, a gente precisa colocar a nossa palavra-chave o mais à esquerda possível, porque assim a gente garante que o usuário ele vai ler a palavra-chave principal, que é a palavra-chave que é a mais buscada e provavelmente que é o foco do nosso aplicativo. Então, sempre que a gente colocar a mais à esquerda possível, é uma boa prática e é extremamente recomendado também. Aqui nesses exemplos que eu falei para vocês, eu trago 2 exemplos de cada. Então, a gente tem esse daqui que não é o nome da empresa, provavelmente, não significa uma palavra-chave relevante. Se eu não conheço a empresa, eu não sei o que ela significa. Aqui eu tenho a parte do livro de colorir, que é uma palavra-chave realmente que as pessoas procuram, tem um volume de busca bom. Aqui, editor de fotos também é um termo utilizado. Se você não conhece nenhum editor de fotos, um nome de uma empresa, de uma marca, você provavelmente vai pesquisar por editor de fotos, então ok, é uma boa prática. E aqui a gente tem também o Canva. Obviamente que quem não conhece o Canva não sabe do que ele se trata, então ele não está trabalhando aqui a palavra-chave mais à esquerda, não é tão recomendado assim. Falando um pouquinho sobre a descrição agora. Quando a gente vai falar sobre a descrição, a gente sabe que tanto na Play Store quanto na Apple Store a gente tem algumas semelhanças e algumas diferenças.
Então, na Play Store, a gente tem dois campos de descrição, que a gente chama de descrição curta, ou descrição menor e descrição maior. A descrição curta, ela tem 80 caracteres e fica posicionada aqui onde eu destaquei na imagem. Aqui nessa descrição curta, o principal é a gente falar sucintamente sobre o que o app propõe para o usuário. Então, aqui a gente tem criar stories animados, criar cartazes, criar imagens para Instagram. Perfeito, a gente sabe o que esse aplicativo faz. Obviamente que tem outras funcionalidades, mas esse é o principal e provavelmente o que mais chama a atenção das pessoas para baixar esse aplicativo são esses fatores. E quando a gente fala sobre a descrição longa, a gente tem a descrição longa tanto na Play Store quanto na Apple Store. E ela tem 4.000 caracteres. Então, a gente tem que trabalhar muito bem as nossas palavras-chave dentro desses 4.000 caracteres. Principalmente quando a gente está falando aqui da App Store, porque como a gente não tem a descrição curta, é aqui que a gente faz a diferença e mexe um pouquinho os ponteiros para a gente posicionar melhor utilizando as nossas palavras-chave. Falando dessa descrição de 4.000, o que a gente pode fazer como boas práticas, né? Então, aqui eu trago um exemplo de uma descrição. Aqui o que a gente pode pensar é que, na maioria dos casos, os usuários eles não vão ler essa descrição. Isso é normal, tudo bem. Raramente eles leem toda essa descrição de 4.000 palavras. Mas o que a gente pode fazer é colocar no topo dessa descrição as principais funcionalidades, os ajustes de bugs, ou então novas coisas que vocês colocaram de atualizações desse aplicativo, coisas que vão chamar a atenção do usuário. E pensando aqui no algoritmo, o que a gente pode fazer é colocar negritos, colocar bullet points, repetir a palavra-chave de diferentes formas. Então, a gente tem a nossa palavra-chave principal, a gente tem as nossas palavras-chave secundárias. Então, vai jogando aqui dentro dessa descrição cada uma delas de uma forma bem orgânica, né? Nada muito forçado. E aqui a gente consegue posicionar para cada uma dessas palavras que você selecionou. Quando a gente fala sobre quantidade de repetição de palavra-chave, pensa sempre numa densidade que fique entre 1 a 3%. Então, vocês têm 4.000 palavras aqui, 4.000 caracteres, né? Então, pensa sempre nessa densidade. Se vocês acabarem escrevendo aqui, dos 4.000 caracteres, vocês acabarem escrevendo 1.000 palavras, então vocês fazem aqui a conta para que a porcentagem fique entre 1 a 3% também. E aí é uma densidade ótima para repetição de palavra-chave. Falando um pouquinho sobre as categorias. Aqui é um ponto interessante, né, de a gente sempre colocar as categorias dentro do nosso aplicativo. Por que a gente indica isso? A gente sabe que 50% das pessoas que vão baixar um aplicativo, eles vão baixar diretamente da categoria que ele está. Então, a pessoa não conhece a sua empresa, ela não sabe o que ela faz, ela não sabe o nome, mas ela sabe a categoria do que ela está desejando. Então, ela vai procurar por isso. Então, é sempre importante você adicionar essa categoria. E um ponto muito importante, eu sei que até parece um pouco óbvio, mas não adicione o seu aplicativo em categorias que não sejam referentes ao que você entrega para o usuário. Isso prejudica a experiência dele, causa desinstalações e a gente acaba perdendo posicionamento por causa disso também. Nesse exemplo que eu trago aqui para vocês, a gente tem aqui o aplicativo e a parte de arte e design, que é a categoria que ele se encaixa. Então, isso daqui está perfeito. Se você não conhece o nome do aplicativo, se você for na parte de arte e design, você vai achar o aplicativo através dessa categoria também. E caso você tenha alguma dúvida, você pode olhar aqui a lista de categorias que a gente tem dentro da própria loja e aí você vê qual que melhor se encaixa. E caso sobre alguma outra dúvida, você também pode olhar aqui os nossos concorrentes, né, a sua concorrência e ver quais que são as categorias que eles colocam para posicionar o aplicativo deles e vocês podem copiar essa ideia e colocar para o de vocês também. Falando um pouquinho sobre o posicionamento geográfico. Aqui um erro extremamente comum dos desenvolvedores quando a gente vai subir um aplicativo dentro das lojas é não colocar todos os países. E por que as pessoas fazem isso? Bom, a gente pede para colocar todos os países justamente porque eu sou uma pessoa brasileira, atualmente eu estou no Brasil, mas pode ser que eu vá fazer uma viagem
e enquanto eu faço essa viagem, talvez eu precise baixar algum aplicativo. Então, não é recomendável, não é desejável que o seu aplicativo apareça somente no Brasil, porque você pode atingir outras pessoas que utilizam a língua portuguesa dentro do celular, dentro do aplicativo. Então, se você colocar para todos os países, você pode atingir pessoas que não estão no Brasil, mas que são brasileiras, e você consegue perfeitamente atendê-las com o aplicativo, com o serviço que você oferece. Falando sobre o número de downloads, aqui é um ponto extremamente importante da gente focar. O número de downloads ele é muito importante, ele pesa também no posicionamento das lojas, e os aplicativos que são os mais baixados, eles aparecem em primeiro lugar. Então é um ponto muito importante da gente focar. Mas como que vocês vão conseguir aumentar esse número de downloads? Fazendo todas essas outras estratégias que a gente comentou de ESO, pensando na imagem, pensando no título, pensando na descrição. E se um app ele tiver muitos downloads, ele vai aparecer também dentro dos maiores publicados, dos mais indicados, dos mais populares também dos aplicativos. Esse é um ponto importante. Vamos acompanhar aqui a ideia que eu trouxe dentro dessa imagem. Aqui eu comecei a escrever uma frase, uma palavra. E a própria loja do aplicativo, ele começa a me dar algumas sugestões. Essa primeira sugestão que aparece para a gente de querida ansiedade, ele é o que tem o maior número de downloads, então ele acaba aparecendo primeiro. Em segundo lugar, aparece esse Quero Bolsa. Ele também tem um número alto de downloads, mas não tão alto quanto esse Querida Ansiedade. Então, conforme você tiver mais downloads, o seu aplicativo ele vai aparecer como sugestão aqui também, enquanto a pessoa está digitando a busca dela. Exatamente isso que eu falei. É extremamente importante que o usuário faça uma busca e aí ele vai encontrar os aplicativos também conforme aparecerem os números de download, e aí fica cada vez mais fácil porque os aplicativos mais baixados eles tendem a aparecer em primeiro lugar dos resultados de busca. E aqui está a prova disso. Então, o Querida Ansiedade ele tem aqui mais de 1 milhão de instalações, enquanto o Quero Bolsa ele tem mais de 100 mil. Eles aparecem, consequentemente, em primeiro e segundo lugar quando você começa a fazer uma busca dentro dessa loja de aplicativo. Falando um pouquinho sobre as avaliações, eu adoro essa imagem que mostra uma avaliação negativa, mas o comentário é bem positivo. Mas tirando essa parte, a gente sabe que a avaliação ela é muito importante, ela é um ponto decisivo para o usuário decidir baixar um aplicativo ou não. Eu não sei vocês, mas eu faço bastante isso, de entrar no aplicativo e olhar, a primeira coisa que eu vou olhar são as avaliações. Tem muita gente reclamando, as avaliações recentes falando que o aplicativo está ruim, tá travando, tem bugs, eu passo longe, eu nem baixo nada, porque eu sei que eu vou me estressar também e ele não vai atender às minhas necessidades. Então, a gente sabe que trabalhar aqui as avaliações é muito importante para a gente garantir também que o nosso aplicativo ele seja cada vez mais baixado e cada vez mais apareça num posicionamento bom. Algumas dicas aqui, né? Então, sempre que você tiver criado um aplicativo, no momento que você recém lançou esse aplicativo, você tem que fazer o pedido da pessoa avaliar o aplicativo enquanto ele estiver navegando dentro desse aplicativo, não logo de cara, porque isso não faz sentido, né? A pessoa acabou de abrir o seu aplicativo, não faz sentido antes dela navegar, dela conhecer o seu serviço, ela já avaliar. Então, quando ele está navegando lá na terceira, na quarta tela, ou ele finalizou uma compra, você pede essa avaliação do usuário. E para os aplicativos recém-lançados, o que a gente sempre indica é que você faça esse pedido de avaliação depois da segunda versão do aplicativo. Mas por que a gente pede isso, né? A gente sabe que a primeira versão, por mais que ela passe por testes, ela vai ter bastante bugs. As pessoas, os usuários, eles se comportam de formas diferentes e eles vão acabando descobrindo coisas que o desenvolvedor acabou não percebendo, acabou passando. Isso é normal. Então, na segunda versão, onde você já corrigiu alguns bugs, você pede essa avaliação. Mas o que acontece aqui, caso o meu aplicativo dentro das lojas tenha muitas avaliações negativas? Bom, caso isso aconteça, o que a gente indica para você fazer é derrubar esse aplicativo, consertar todos os bugs que as pessoas estão relatando e depois subir novamente nas lojas. Porque o que acontece? As avaliações elas zeram.
Então, a partir do momento que você derrubou ele, que zerou aqui, perfeito, você consegue novas avaliações com os problemas corrigidos, provavelmente você vai conseguir avaliações mais positivas também. Falando sobre as boas práticas para as avaliações, a gente tem que pensar em resolver rapidamente qualquer problema que as pessoas avaliem dentro das estrelas ou então até mesmo dentro dos comentários. Se você começar a perceber que as pessoas estão dando 1 de estrela, então tem algum problema aqui. Normalmente as pessoas não costumam deixar nenhum comentário, mas caso elas deixem, leia os comentários, responda os comentários e aqui o ponto principal para você. Quando você resolveu um problema, resolveu esse bug que as pessoas estão reclamando dentro dos comentários, convide as pessoas a acessar novamente o aplicativo, a abrir o aplicativo de vocês e também fazer a navegação e ver que os problemas foram corrigidos. Esse tipo de conversa ele ajuda bastante a evitar as desinstalações dos usuários, então é um ponto muito importante aqui para vocês trabalharem isso e não perder esse cliente caso vocês consigam ajustar esses bugs que eles estão relatando. As avaliações dos usuários, elas possuem um peso muito importante, né? Então, como eu penso assim que se você tiver uma avaliação muito negativa, as pessoas estão somente reclamando, não falando de nenhum ponto positivo, então provavelmente novos clientes, eles não vão baixar o seu aplicativo, eles não vão perder o tempo deles baixando algo que não é o que eles estejam procurando, está cheio de bugs, não abre, enfim, tem diversos problemas aqui. Falando um pouquinho sobre essa parte de desinstalações. Quando a gente pensa aqui nas desinstalações, a gente tem que sempre tentar evitar que isso ocorra, então por isso que os comentários eles são muito importantes, muito relevantes. A gente consegue mensurar essas estatísticas de desinstalação dentro do aplicativo do Google Analytics, do aplicativo mesmo, né? Então vocês podem cadastrar o seu aplicativo dentro do Analytics, ou então também tem alguns Analytics próprios de cada uma das lojas de aplicativos, vocês conseguem mensurar quantas pessoas estão desinstalando o seu aplicativo e caso o número seja muito alto, então temos um problema aqui que a gente precisa avaliar melhor e corrigir o mais rápido possível. Uma forma de vocês evitarem que as pessoas desinstalem é sempre enviar notificações push, que são essas imagens que aparecem aqui do lado, que aparecem aqui no celular do usuário quando ele não está dentro do aplicativo. Isso daqui é importante para a gente mostrar as promoções, novas funcionalidades, ou então até mesmo para lembrar o usuário de que ele pode acessar o nosso aplicativo e garantir algum produto, ou então algum serviço que seja a função do nosso aplicativo aqui. Então, é bem importante a gente mandar essas notificações push, mas também não saturar o usuário, né? Mandar várias por dia. Isso daqui causa também um fator de desinstalação caso o usuário se canse, né? Isso daqui perturbe e encha as notificações dele. Outro ponto muito importante para a gente evitar as desinstalações é a gente repensar o tamanho do nosso aplicativo. Então a gente sabe que os aplicativos que eles são muito pesados, eles são os primeiros a serem desinstalados quando a gente tem um problema de espaço de memória no nosso celular. Então pense muito bem na hora de você criar o seu aplicativo. Caso você queira criar algo muito robusto, toma cuidado com o tamanho dele, dá uma olhada no tamanho dos aplicativos da sua concorrência. É possível ver isso tanto nas lojas de aplicativo quanto também no AppN, vocês conseguem ver na versão gratuita. Então toma bastante cuidado, porque se o seu aplicativo for muito pesado, no primeiro momento que o usuário precisar de espaço, ele vai desinstalar o seu aplicativo. Vamos falar um pouquinho sobre as outras informações muito importantes sobre ESO. Eu sei que o conteúdo ele tá bem denso, mas a gente já está acabando. Você vai sair sabendo tudo sobre ESO para você colocar em prática para sua loja, para o seu aplicativo, tá? Então, vamos para os pontos importantes. Um ponto de atenção aqui é que quando a gente está dentro da Play Store, que é o do Google, que é para celulares Androids, quando a gente faz uma busca, a gente tem 6 resultados orgânicos que aparecem para a gente. Então, vamos ver aqui do lado, né? A gente pesquisou por idiomas e aqui aparece um anúncio que é pago e aqui são os aplicativos orgânicos, né? A pessoa não pagou nada para aparecer aqui no primeiro, no segundo lugar quando você faz essa pesquisa por idiomas. A gente tem 6 resultados orgânicos que aparecem aqui.
E quando a gente vai pensar na Apple Store, a gente tem apenas 2 ou 3 resultados orgânicos que aparecem na tela. Isso daqui é muito importante. Caso o seu aplicativo seja para Apple e também para Play Store, para Apple você vai ter que ter um cuidado muito maior, uma atenção recorrente aqui sobre os seus concorrentes, porque o número de downloads dos 2 primeiros dos aplicativos que aparecem aqui na cara do usuário, eles acumulam cerca de 50%. Então, 50% das pessoas fazem downloads do primeiro e do segundo resultado na Apple Store. A mesma coisa não acontece aqui na parte do Play Store, tá? Então, não necessariamente você aparecer nas 2 primeiras posições significa que a pessoa ela vai acabar instalando o seu aplicativo. Mas para a Apple Store tem esse ponto aqui de atenção. E aqui, novamente, né, um ponto que a gente já comentou, mas que vale a pena ressaltar, é que o título do aplicativo ele tem o maior peso para o algoritmo das lojas para você conseguir se posicionar. Então, pensa sempre em colocar a palavra-chave dentro do aplicativo, dentro do título do aplicativo e sempre que possível o mais à esquerda, para onde começa a leitura do usuário, onde começa a leitura do robô e onde o usuário consegue enxergar essa palavra-chave. Se você colocar lá no final, a gente corre o risco dele ficar comido aqui, né, com os 3 pontinhos e você acaba perdendo essa oportunidade do usuário ver que o seu aplicativo trata sobre aquela busca dele, sobre aquela palavra-chave super importante. Além disso, vocês podem cadastrar o seu aplicativo dentro do Google Analytics para você ter todas as informações sobre downloads, quais que são as navegações de tela, enfim, tem diversas funcionalidades. Você pode ver nível de desinstalação também, números assim comparativos de mês a mês. E você também pode fazer o cadastro dentro do Analytics de cada uma das lojas. Aqui a gente tem o App Analytics para celulares iPhone, né, para Apple Store, e Play Store. E para Play Store a gente tem o Google Play Console. Ambos são pagos, mas você paga uma vez por ano e aí você pode usar e o valor ele não é tão alto, porém ele é em dólar. Então, há uma atenção especial aqui para esse ponto. E caso você tenha aqui o Google Play Console, você consegue fazer diversos testes A/B, tanto de logo, de título, de imagens, para você ver qual que está performando melhor e qual que está gerando mais downloads e mais receita para o seu aplicativo. Falando ainda um pouquinho sobre o Google Play Console, aqui você pode ter algumas informações bem bacanas de usuários, quantos usuários eles instalaram, quantos desinstalaram, qual que é a recorrência que as pessoas abrem o seu aplicativo, qual que é o volume de instalações nos últimos 30 dias, quais que são as avaliações que acontecem para o seu aplicativo, se são positivas, se são negativas, e também aqui o tamanho do download você consegue observar também se está um tamanho adequado, se você pode melhorar alguma coisinha, você também consegue ver por aqui. Falando um pouquinho sobre análise de concorrência, como que a gente faz essa análise de concorrência? Então, o que a gente indica é você pegar esses dois sites, essas 2 ferramentas que são o AppN e o Sensor Tower, e você pode aqui tanto jogar na barra de busca o nome do seu aplicativo, quanto o nome do aplicativo do seu concorrente, e aqui você vai ter diversas informações. O que tiver trancado aqui com cadeado são informações que somente utilizando a função paga desses 2 sites você conseguiria. Mas a versão gratuita a gente tem aqui alguns pontos muito importantes, como por exemplo a descrição do aplicativo. Então você consegue ver que esse concorrente aqui ele está usando bullet points, ele está usando negrito, ele está usando tal palavra-chave que eu não estava pensando ainda, então eu posso acrescentar aqui na minha estratégia. Eu posso ver as fotos que eles estão usando dentro desse aplicativo para ver como é que está a comunicação deles. Eu posso ver também a média e o valor total de avaliações ao longo de todas as atualizações do aplicativo, todas as versões desse aplicativo, então eu consigo ver se as avaliações elas estão mais positivas ou mais negativas. Eu posso também estudar qual que é a categoria desse aplicativo, qual que foi a data do lançamento, qual que foi a data da última atualização, os idiomas que esse aplicativo ele atende e qual que é o tamanho do aplicativo também. Então aqui, se você jogar o seu concorrente, você já tem todas as informações
informações necessárias para você entender quais que são as fraquezas, quais que são os pontos fortes que você precisa mudar dentro do seu próprio aplicativo para concorrer com ele. Além disso, quando a gente desce um pouquinho mais essa página que eu mostrei anteriormente para vocês, a gente consegue ver aqui também outros aplicativos que os usuários baixam. Então, na busca que eu fiz para mostrar esse exemplo para vocês, eu busquei por YouTube. E aqui ele mostra alguns aplicativos concorrentes do YouTube que eu também posso analisar e comparar. Aqui, se você clicar em cada um deles, ele vai abrir aquela mesma tela, onde você vai poder ter todas as informações. Simplesmente você pode bater o olho lá e fazer dentro de uma planilha todas as informações e fazer um versus o seu próprio aplicativo para você perceber o que você precisa melhorar com mais urgência também. Então, vamos falar sobre os principais pontos dessa análise de concorrência. Depois de você coletar essas informações dentro do AppN ou do Sensor Tower, você precisa criar essa estratégia para melhorar o seu próprio aplicativo. Então, o que eu olharia primeiro são as palavras-chave que os nossos concorrentes estão usando e se essa palavra-chave, a principal, com maior volume de busca, ela está dentro do título. Caso esteja, então tudo bem, eu não preciso me preocupar com isso, então ótimo. Ou então eu posso simplesmente acrescentar, mudar a posição dessa palavra-chave também, enfim. Qual que é o nível de repetição das palavras-chave, tanto a primária quanto as secundárias dentro da minha descrição? Será que os meus concorrentes eles estão repetindo mais essas palavras? Será que tem alguma palavra que eu ainda não estou utilizando? Então é um ponto que eu posso melhorar aqui na minha descrição. Será que essa descrição que os concorrentes estão fazendo, ela é mais chamativa que a minha? Ela possui mais emojis, ela possui negritos, ela possui bullet points e o meu não? Então, é um ponto que eu posso acrescentar na minha descrição. As imagens do meu concorrente, elas são mais chamativas que as minhas, elas mostram mais funcionalidades, mais coisas que realmente os usuários brilham os olhos e é um fator decisivo para elas baixarem. Então, eu tenho que melhorar as minhas imagens de acordo com o que eu vejo com a minha concorrência. Os meus vídeos, caso eu tenha um vídeo, ele é explicativo. Os meus concorrentes, eles têm vídeos. Caso eles não tenham, eu não preciso me preocupar tanto com esse ponto, ou eu posso me preocupar porque aí eu já me destaco, né? Eu saio na frente deles. Mas se todos eles têm e você não tem um vídeo, então com certeza faça um vídeo explicando as funcionalidades do seu app. Olha também as avaliações. Elas são boas? Elas são mais positivas do que negativas? As pessoas, o dono do aplicativo, o desenvolvedor do aplicativo, ele responde a essas pessoas, ele agradece a pessoa por ter baixado, agradece a avaliação. Caso você não faça isso ainda, é um ponto importante para você reter o seu usuário, reter a pessoa com o aplicativo para ele não desinstalar. E depois você pode avaliar. Depois que você aplicar todas essas boas práticas, você pode avaliar o posicionamento do seu aplicativo semana a semana para você entender também como é que ele está performando depois de você mudar cada um desses pontos em relação à concorrência. E depois, caso você precise ajustar alguma coisa, ajuste as tags principais, que seriam o título, a descrição, né, a curta e a longa, e vá acrescentando novas palavras, vá falando de formas diferentes, para você conseguir aqui uma posição melhor para diferentes palavras-chave também. E é isso, pessoal, a gente chegou ao fim do nosso vídeo extremamente completo sobre ESO. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria muito que vocês comentassem aqui, curtissem também e seguissem o nosso canal da Conversion. A gente posta vários vídeos sobre marketing digital como um todo e boas práticas e insights bacanas, então é muito importante que você comece a se inscrever no nosso canal, né, e comece a comentar, a curtir e falar também sobre o seu progresso dentro dessa jornada de marketing digital que muda constantemente e que a gente está sempre de olho para tentar otimizar cada vez mais e trazer melhores resultados para vocês, para os nossos clientes, enfim, como um todo de marketing digital. Então, deixe seu comentário, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!